Glória a Deus, aleluia. Amados, tome seu assento, por favor. Oh, aleluia. Que bom poder retornar ao projeto Renovo de uma maneira especial. É a segunda vez que eu venho aqui no Frid, né? Era Frid quando era lá em cima? Ainda não, né? Faz tempo, né? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Me falaram que aqui era um encontro de torcidas. Mas eu tô vendo que só tem uma torcida aqui, gente. Tá rolando uma desigualdade aqui, hein? Tá rolando uma desigualdade. Mas, em linhas gerais, nós somos de um só time, amém? Amém. Nós somos do reino de Deus, amém? E não senti... Nós não somos nem Flamengo, nem Vasco, nem Fluminense. Botafogo acho que nem tem aí, né? Tem? Dizem que é pequenininha, não cabe nem dentro de um fusquinha, mas isso é outra história, né? Mas nós somos de um só time, amém? O time do reino dos céus. Quem concorda, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Amados, que honra poder pregar no Projeto Renovo. É um sonho. Deus realiza sonhos. Amém, Vitor? E eu tenho certeza que quando Deus abre, Ele abre algumas portas. Portas foram feitas para mudança de níveis, irmão. Quando Deus abre uma porta é para você mudar de ambiente. Nós temos aqui, pelo que eu vejo, duas portas, uma lateral e uma à frente. Qualquer uma dessas portas vai te levar a um outro ambiente. Então, quando Deus abre uma porta é porque Ele quer mudar o ambiente, amém? E eu creio nisso nesses dias. Deus, Ele tem mudado ambientes, tem me levado para novos ambientes. Tem feito eu conhecer alguns novos amigos e tem feito eu reencontrar outros velhos amigos. Eu tenho certeza que alguns encontros são encontros dados por Deus. Deus, Ele não perde em nada. Deus, Ele tem tudo sob controle. E hoje eu quero falar um pouquinho de quem nós somos em Deus. Você pode abrir comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 26. Nós vamos ler apenas esse verso. Eu vou deixar você desfolhar a Bíblia, porque nós nos acostumamos com as televisões, com as telas, e nos acostumamos com as telas e desacostumamos com o folhar de Bíblia, né? Pô, pastor, estamos num culto jovem, mas até jovem também lê Bíblia. Amém? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Sabe, irmãos, jovens, nós jovens temos o costume de primeiro fazer para depois comunicar a Deus. Deus quer mudar algumas perspectivas aqui nessa noite. Primeiro, Ele quer que você o comunique através da oração e aguarde a resposta dEle. Sabe por que tem muita gente que não é bem sucedido na vida? Porque primeiro faz e depois consulta a Deus. Quando na verdade primeiro precisamos consultar a Deus e Ele dará a palavra do sim ou do não. E saiba, se Ele der um não, é porque Ele está vendo algo que você ainda não viu. É porque Ele já sabe de algo que você não sabe. Então, medita nessa lei de dia e de noite. Pastor, o senhor está sem Bíblia, está de tablet, iPad, amém. Mas eu não, antes de montar o sermão para cá, a gente escreve, a gente lê, amém? John Wesley disse que um bom sermão ele tem que ser pregado 40 vezes para ser bom, para ele começar a ser bom. Esse aqui eu vou pregar apenas a segunda vez, então tem muitas coisas para melhorar, amém? Achou aí Gênesis 1, 26? Diga, achei, pastor. Achei. Diz assim: façamos o homem a nossa
imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Queridos, todos nós aqui temos uma identidade. Todos nós aqui somos filhos de alguém com uma outra pessoa. Somos filhos de um macho com uma fêmea. Eu, por exemplo, sou filho do Carlos Henrique com a Maria de Lourdes. Carlos Henrique, esse falecido, e a Maria de Lourdes hoje é uma diaconisa na casa do Senhor. Dentro do meu sangue corre um pouco do Carlos Henrique e corre um pouco da Maria de Lourdes. Por quê? Porque eu sou fruto do relacionamento de um macho com uma fêmea. Em toda a história humana, nunca um macho com um macho reproduziu uma outra pessoa. Sempre foi através de um macho e de uma fêmea. Isso nunca vai mudar, porque isso é decreto de Deus, amém? Decretos não se mudam, principalmente decretos de Deus. Decretos não se mudam. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar de uma identidade hoje que eu e você temos. Como eu disse, todos nós aqui temos uma identidade. Alguns aqui começam com 21, outros com 22. O meu, por exemplo, é 21 e termina com 23. É minha identidade. Se eu te der meu CPF agora e você consultar, você vai ter todas as minhas referências na Receita Federal, no Banco Central, aonde eu tenho conta, aonde eu já tive conta, aonde eu devo, aonde eu não devo, aonde eu tenho dinheiro aplicado, aonde eu não tenho dinheiro aplicado, aonde eu tenho dinheiro guardado, aonde eu gastei demais. O meu CPF ou a minha identidade é o registro de quem eu sou. A minha identidade aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos é a mesma, não muda. Eu não vou deixar de ser o Marcos aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. De repente alguém vai me chamar de Mark, mas vai continuar sendo Marcos. Como o Vitor gosta de me chamar, Marcos Paulo aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos de repente Mark Paul, né? Mas vai ser a mesma coisa, Marcos Paulo. Então, irmãos, hoje eu quero falar para você sobre algo que eu e você temos e a gente às vezes não dá conta. Quantos já ouviram falar sobre DNA? Diga amém. Provavelmente alguns na escola estão estudando sobre isso. E eu quero falar hoje sobre o DNA que você tem em Deus. Primeiro, pastor, o que é DNA? DNA é algo muito simples, que nós da escola conhecemos como ácido desoxirribonucleico. Que nome engraçado, né? Mas você tem que gravar isso, porque isso vai cair na prova. No final do culto eu vou passar uma prova e você tem que gravar esse nome que eu te falei para você responder. Então, no final do culto vai rolar uma prova e vai falar assim, o que é DNA? Você vai dizer, pastor, DNA é conhecido, a nomenclatura como ácido desoxirribonucleico. Tá um bom nome para você colocar no seu filho. Já pensou? Você chamando o seu filho, quando ele aprontar, lembra do Kiko do Chaves? Acho que não é da época de vocês. Mas todo mundo conhecia ele como Kiko, quando a mãe dele estava chateada com ele, que alguma coisa que ele fez era Frederico. E aí está um bom nome para você colocar no seu filho, ácido desoxirribonucleico. Quantos gostariam de colocar esse nome no filho? Diga, eu botarei. Ninguém, né? Esse ácido se chama DNA. E o DNA, irmãos, está relacionado direto às nossas características físicas e fisiológicas. Por quê? Porque isso é herdado de um pai e de uma mãe. Por exemplo, meu pai é branco, era branco, e minha mãe era morena. Eu tenho algumas características da minha mãe e tenho algumas características do meu pai, ou seja, dentro do meu sangue corre característica dos meus progenitores. Corre característica do meu pai e da minha mãe. De vez em quando,
eu faço algumas coisas e a minha mãe fala, cara, você fez igual o seu pai agora, porque não tem como fugir. Eu sou filho do Carlos Henrique. Ou quem conhecia ele em Vaz Lobo, eu sou filho do Tunga. E fisicamente eu me pareço muito com ele. E de repente, alguém poderia falar, eu não gostaria de parecer com meu pai e com minha mãe, mas não tem jeito, você carrega esse DNA. Você carrega essas características físicas dentro de você, fisiológicas. O seu corpo é formado através da junção de dois homens e duas mulheres, de um homem e uma mulher. E isso gerou você. Então, irmãos, eu preciso que vocês entendam algo nessa noite. Como um bom batista, toda pregação, a primeira ela tem uma explicação. Depois, como batista renovado, vem o glória. Mas para você poder dar glória no que eu vou dizer aqui hoje, você tem que entender o que Deus quer que a igreja nessa noite entenda, que essa juventude entenda. Então, primeiro, o que é DNA? O DNA é algo que está relacionado dentro das nossas características físicas e fisiológicas que é atribuída aos nossos pais. Segundo, é um modelo, é uma ficha que qualquer ser humano tem. Quando alguém vai puxar o teu DNA, vai puxar as tuas características, vai puxar o teu tipo sanguíneo, vai puxar os teus registros físicos, biológicos, estão no DNA. O DNA como uma ficha de impressão, que agora, recentemente, agora mesmo de manhã, eu estava vendo uma série que houve um assassinato nesse episódio que eu estava vendo hoje. E reconheceram o rapaz, o corpo foi carbonizado, é uma série bem braba mesmo. Eu gosto de séries policiais assim. E só reconheceram o rapaz pelo um tecido que sobrou, pelo um dente, pela uma característica da pele que não foi queimada, reconheceram quem era. Pegaram aquela característica dele que sobrou, foram num banco genético, num banco onde tinha todas as informações e conseguiram precisar que aquele cadáver, dentro dessa série que eu estou assistindo, era o fulano de tal. E a partir dali começaram a desenvolver toda uma estrutura policial para poder resolver o caso. Então, irmãos, o DNA é responsável pela carga genética de ambos, pai e mãe, eu já disse isso. E é o que apresenta a continuação das características dos seus pais. Você tem características que vão levar à frente. E o meu filho, o mais novo, ele já tem características físicas igual a minha. Quer dizer, se pegar uma foto hoje numa montagem, o meu filho mais novo, me colocar no meio e colocar o meu pai, vai ver uma escada genética. Hoje, até fisicamente, nós nos parecemos. Por quê? Porque eu carrego carga genética dele. E o interessante, Vitor, é que eu vou começar a entrar na Bíblia agora, e a Bíblia vai dizer que todas as coisas foram criadas pela voz de Deus. Você vai observar que a voz de Deus, ela cria todas as coisas, o comando de Deus, ele cria todas as coisas. Quando Deus quis criar alguma coisa, ele verbalizou. Quando Deus ele quis formar alguma coisa, ele disse, ele pronunciou e aconteceu. Gênesis 1, 3, 1, 6, 1, 9, 1, 14, 1, 20, 1, 25, você vai ver as coisas que são frutos da voz de Deus. Agora, Gênesis 1, 26 e 27, você vai ver que a criação muda. Nada mais, tudo até aqui, até o 26, tudo foi feito pela voz de Deus. Mas quando foi para criar o ser humano ele não foi criado pela voz de Deus. O ser humano ele foi criado pelas mãos de Deus. E quando Deus ele vai criar o ser humano, quando Deus ele foi me formar e formar você, ele teve o cuidado de colocar a mão na massa e ajeitar, ajustar todas as coisas para que fossem perfeitas. Repare que até aqui tudo foi feito pela voz, mas quando foi para te criar, Deus colocou a mão. Diga para a pessoa que está do seu lado,
Você tem a impressão digital de Deus. Você tem a impressão digital de Deus. E todo artista, quando ele quer que a obra seja única, ele coloca uma impressão que é dele. Portinari, quando fez os quadros deles, ele assinou. Oscar Niemeyer, quando fez as suas obras, no final, há uma assinatura dele. Repare que o humano, quando vai fazer alguma coisa, coloca assinatura em Deus. Deus, quando foi nos formar, além de colocar a mão na massa para nos fazer, diz a Bíblia que Ele soprou do Espírito dele em nós. Então, além de termos a assinatura digital de Deus em nós, nós temos o seu Espírito que paira sobre nós. Sabe, irmãos, isso que eu estou falando não é para qualquer um. Isso que eu estou dizendo para você é fruto daquilo que Deus imaginou como deve ser a nossa vida. Gênesis 1, 26 e 27 diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a semelhança. Há um diálogo aqui. Há um diálogo entre o Pai e o Filho. Há um diálogo entre o nosso Deus da criação. Uma das coisas que os testemunhas de Jeová mais querem fazer é negar Gênesis 1, 26. Na nova tradução, que é a Bíblia deles, não está escrito isso. Diz que Jeová criou o homem. Mas na nossa tradução, que você tem na sua mão, seja NVI, NTLH, ARA, seja corrigida, seja fiel, seja Thompson, seja pentecostal, está escrito: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabe isso que quer dizer? Que você se parece com Deus. Aleluia. Você não é qualquer um. Mesmo que o seu pai seja um José e a sua mãe seja uma Maria, você é fruto da imaginação de Deus. Deus imaginou você, Deus idealizou você e colocou a mão na massa e te fez. Nós carregamos em nós as marcas de Deus. Mas até aí alguém poderia dizer: pastor, isso é papo de crente. Vocês falam isso para todo mundo, mas até a ciência já comprova isso. Escuta o que eu vou te dizer. O DNA, alguns anos atrás, quando ele começou a ser estudado, se descobriu que há um padrão químico nele. Há um padrão químico no DNA que os cientistas numeraram, Vitor, para poder identificar. Então, dentro do DNA, que é aquele negocinho que se cruza, há um padrão numérico que os cientistas chamaram, e eles numeraram, e eles disseram que aquele formato tem uma numeração. Que numeração é essa, pastor? Repita comigo: 10. De novo: 10. 5. 6. 5. Então, qual é a numeração que contém dentro do DNA? 10, 5, 6, 5. Até aqui tudo bem? Você não está numa aula de biologia, você está num culto. Diga amém. Amém. Na aula de biologia não pode dar glória, aqui pode. Amém? Amém. Mas é para você entender. Quando Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, é necessário que alguém vá me representar diante de Faraó. Eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi a opressão que o meu povo está sofrendo, e agora eu estou levantando um para que possa me representar nessa terra, para que possa me representar diante de Faraó. Então Deus levanta Moisés. Você já conhece essa história. Ele está caminhando, ele está pastando lá, levando as ovelhas do seu sogro, e no monte, daqui a pouco começa a fumegar. Obrigado, botaram a imagem do código de DNA aí.
dentro desse código há esse número. Cada bolinha daquela ali contém essa sequência numérica que eu te falei. Voltando agora para Moisés está passeando, ele vê uma sarça queimando. Naturalmente, como ele é habitante do deserto, ele percebe que toda sarça, ela é uma árvore que ela, ao receber o calor, ela soa um líquido que é muito facilmente conduzido às chamas pelo calor. Provavelmente Moisés, eu acredito, digo eu, não o Senhor, eu acredito que Moisés passava pelo deserto, pastando, levando as ovelhas do seu sogro, e ele cansou de ver esse fenômeno, Vitor, é normal. Quem anda com Deus está acostumado com fogo. Amém? Amém? Só que teve um fogo que chamou a atenção de Moisés, porque aquele fogo não consumia a sarça. E Moisés tem a curiosidade, repitam comigo, curiosidade. Jovem tem que ter curiosidade, para o bom sentido. Você tem que ter curiosidade de querer conhecer mais Deus. Você não pode vir um culto como esse, ver o pastor Vitor orando em línguas e achar que aquilo é normal. Você tem que ter curiosidade em querer saber por que ele está orando uma língua que ninguém conhece. Moisés teve curiosidade em entender por que aquele fogo não consumia aquela sarça e não acabava. Então ele deixa as ovelhas e vai subir um monte. Quando ele vai subir um monte, ele ouve uma voz que diz: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu vai pisar agora é santo. Mas o que era santo? Era um monte com fogo? Ou era porque a presença de Deus estava lá? Porque a presença de Deus estava lá. Então, aonde a presença de Deus está, se torna santo. Porque Deus é santo. Deus é luz e não há trevas que possam apagar a luz que vem de Deus. Moisés, então, ele vai subir. E lá ele tem um encontro com Deus. Repita comigo, encontro com Deus. Nesse encontro com Deus, Deus mostra a Moisés qual seria a chamada dele. Fique tranquilo, porque quem tem curiosidades em Deus pode ter um encontro com Deus e Deus revelar a chamada dele para alguns. Só que isso não é para muitos, é para poucos. Poucos têm a curiosidade de querer conhecer a Deus na sua integralidade, na sua totalidade. Muitos de nós conheceremos a Deus pela superfície, pelo que os outros falam. Mas eu estou pregando para uma juventude que não vai se contentar com águas no tornozelo. Não, está esquentando. É porque eu sou batista, eu já estou acostumado a pregar sem glória. E o fogo vai devagar. Eu vou repetir a frase. Eu estou pregando para uma juventude que não vai se acostumar com águas pelos tornozelos. Eu estou pregando para uma juventude que vai ter curiosidade em querer ir mais fundo. Tá pegando, é igual forno a lenha. Já comeu pizza a lenha? É assim, vai devagar. Nós vamos chegar lá na hora do glória, do aleluia. Então Moisés, ele foi diante de Deus. E Deus revela para ele como seria, o que Moisés faria. No diálogo, Êxodo 3, a partir do verso 13, eu vou ler para você. Diz assim: porém, disse Moisés ao Senhor: quando eu for aos filhos de Israel comunicar, os Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me questionarem: qual é o seu nome? O que devereis dizer? Que Moisés está recebendo a chamada. Muitas das vezes, quando a gente recebe a chamada, poucas pessoas vão acreditar em nós. Quando Deus, Mengão, abre uma porta, alguns vão dizer assim: é muito pequena, sai fora disso. Mas, para algumas pessoas, portas abertas é sinal de mudança de ambiente. E se Deus está abrindo portas essa noite, é porque Ele quer que você mude de ambiente. Diga amém. Amém. Eu não vou pedir mais para você dizer amém. Agora eu quero pregar igual o pentecostal. Eu vou dizer e você dá glória. Amém? Então, quando Deus muda, abre uma porta, Ele abre portas para mudar de ambiente. Preste atenção nessa noite. Não está no texto, não está no meu esboço.
Mas Deus está me fazendo lembrar aqui agora. Muitos de nós, quando estamos pressionados por alguma coisa, achamos que as janelas são soluções. Quando Deus tem que nos dar alguma coisa, Ele abre portas, não janelas. Eutico estava no culto no terceiro andar. A Bíblia fala que ele estava sentado próximo a uma janela e pega no sono e cai, quase morto, porque ele não estava morto. Presta atenção no que eu vou te dizer. Muitas das vezes as pressões que nós estamos vivendo vai fazer a gente procurar janelas para nos dar alívio. Pô, pastor, por que você está dizendo isso? Porque é histórico. Paulo está pregando, e Paulo era igual o pastor Vitor, tem um sermão extenso. A Bíblia fala assim, estendendo-se Paulo no sermão, você pode dizer assim, estendendo o pastor Vitor no sermão. Estava cheio, terceiro andar, a sala estava cheia, não tinha ar-condicionado como aqui e nem luzes de LED como aqui. As luzes a iluminação era feita com lamparina de azeite. Lamparinas de azeite espalhado pelas torres, pelas paredes. É bem provável que aquelas lamparinas estavam fazendo com que o ambiente ficasse insalubre. Ficasse difícil de ficar. Então, muita gente, espaço apertado, pouca luz, o lugar ficou sufocado. Agora é a imaginação do pregador. Eu imagino o Eutico, que tem entre 14 a 18 anos, olhando aquela mensagem de Paulo e se sentindo sufocado. Ele olha uma janela e ele corre para a janela. Porque quando nós estamos pressionados, nós corremos para onde nos apraz. Nós nunca corremos para os pés do Senhor. Corremos para o pé do amigo, para o pé da amiga. Vamos nos confessar com quem não devemos nos confessar. Vamos repartir nossas intimidades com quem não devemos partir. E aí é que está o nosso erro. Eutico agora está na janela, provavelmente sufocado. A Bíblia fala que ele pega no sono e ele cai. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque quando Deus quer te dar alguma coisa, Ele não vai abrir janelas, Ele vai abrir portas. Eis que estou à porta e, se alguém ouvir a minha voz, abrirei. Então Deus, Ele abre portas. Amém? Até aqui? Agora Moisés está lá, no encontro com Deus. Aí ele fala, olha, foi muito tremendo aquele sábado, cara. Deus falou muito comigo. Agora eu vou chegar lá na minha casa e vou pregar para eles. Aí eles vão falar assim, mas quem te enviou? É a pergunta que Moisés está fazendo. Eu vou chegar nos filhos de Israel e vou dizer que o Senhor me enviou, mas quem está me enviando? Aí continua aqui, ó, no verso 14. Então afirmou Deus a Moisés, eu sou Moisés, o que sou. Aí eu fico imaginando Moisés falando, mas Deus, eu não estou entendendo nada ainda. Eu sou o que sou, tá bom. Aí continua o diálogo. Eu sou o que sou, e deveis dizer aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros. O 15. E disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel. E Yahvé, coloca, está na NVI aí? Deixa eu ver se tiver King James, coloca que vai aparecer. Assim dirá os filhos de Israel, e Yahvé, o Deus dos vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou até vós. Esses, pois, é o meu nome eternamente, e assim será lembrado de geração em geração. Nesse texto aqui, nós vamos ver a primeira vez a abreviatura do nome de Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer. O nome de Deus, quem fez teologia sabe que o nome de Deus, ele não se traduz. Porque o hebraico não há vogal no hebraico. Então o nome de Deus, para os judeus, é infalível, não se fala o nome de Deus. Portanto que no Decálogo está escrito, não dirás o nome do vosso Deus em vão. Para o judeu, o nome de Deus é impronunciável. Então,
Todas as vezes que o judeu vai falar de Deus, ele chama o Eterno, o Criador de todas as coisas. Só que a Moisés, Deus está se apresentando, diga aqui Yahvé. Essa palavra, Yahvé, transliterando, nós colocamos 2 vogais aqui. Mas se você for pegar no original, não tem vogal. Então vai aparecer a seguinte escrita do nome de Deus. W-H-W-H. Quantos estão me entendendo até aqui? Diga amém. Amém. Muito bem. Esse tetagrama que a gente chama na teologia, a gente chama de tetagrama inefável. Porque não há começo e não há fim, não há como discernir, não há como dissertar. Porém, eu disse para você que dentro do nosso DNA, do seu DNA e agora, se eu cortar o teu braço, vai sair sangue, vai sair o sangue e vai ter código genético, vai ter DNA. Eu disse que o teu DNA, isso daí que ele está mostrando na tela, tem um código 10, 5, 6, 5. Amém? Quando você pega o alfabeto grego, hebraico, vamos melhorar. Quando você pega o alfabeto português, qual é a primeira letra do alfabeto? Então, o A está na posição? O A está na posição? Não, gente. Como o povo de Deus, o A está na posição? O B está na posição? Sucessivamente, você vai tendo a exposição das letras de acordo com os números. Amém? No hebraico não é diferente. Quando a gente pega a divisão dos nomes com os números, as letras com os números, você vai encontrar uma posição no hebraico. O hebraico é de trás para frente. É de cá, da direita para a esquerda. Você vai encontrar as seguintes letras. Iode, Re, Vav, Re. Pastor, o que é isso? Iode é representado no nosso alfabeto como a letra Y. Está na posição 10. Não pegou? Ré é considerado, no nosso alfabeto, a letra H. Está na posição Vitor, 5. Vav é o W na nossa letra. Está na posição 6. E por último, se repete uma letra que eu acabei de falar aqui agora, que é o Ré, que é a posição 5. Dentro do teu código genético tem uma posição 10, 5, 6, 5. Agora, bota essas letras baseadas no hebraico. Está escrito Re, Vav, Re, Vav. Sabe o que está escrito dentro do seu DNA? O nome de Deus. Dentro do seu DNA está o tetagrama inefável, que caracteriza o selo de autenticidade de Deus na sua criação. Eu rio igual o Freeza agora, né? Tá amarrado. Prefiro rir igual o Vegeta. Eu prefiro o Vegeta do que o Goku. Mas isso é outra história. Pode falar de Dragon Ball aqui? Ah, desculpa. Eu gosto de Dragon Ball. Preste atenção. Eu, como o Vitor, nascemos num bairro muito pobre, aqui perto, chamado Vaz Lobo. Quando eu era criança, a moda da minha rua, que era a moda refletida da minha comunidade, era boné, camiseta, short e um chinelo chamado Kenner. Ainda existe até hoje. Todo mês de novembro, no meu aniversário, eu vou no shopping e compro um Kenner novo. A minha esposa fica para morrer. Porque eu gosto de botar o Kenner, Vitor, meio pé para fora, meio pé para dentro e andar arrastando. A minha esposa fala, A minha esposa fala, que coisa ridícula, Marco, para com isso, joga esse chinelo fora. E quando eu era criança, eu não podia comprar porque meus pais eram muito pobres. E toda vez que eu queria um Kenner, que era final de ano, porque assim, lá na minha rua, não sei na rua do Vitor, mas lá na rua Alice era assim, Natal a gente passava de chinelo, Ano Novo a gente se arrumava melhor. E todo Natal, todo mundo passava de Kenner. E eu, pobre, queria um Kenner também. Aí tinha um jornaleiro chamado Augusto, lá na padaria.
da Rua Alice com a Rua Agrário, que é onde você mora hoje, né? Da Rua Alice com a Fernande. A Agrária aqui e a Fernande aqui. Tinha uma outra padaria lá em cima. Tá lembrado, né? Tô fazendo tu relembrar coisa que tu não queria. Faz parte, né? E esse jornaleiro, ele vendia chinelo. E eu pedia o ano inteiro a minha mãe e o meu pai um Kenner. Eles iam no Augusto e compravam um Conner para mim. Teve uma vez que, quando eles compraram o chinelo para mim, eu recebi o chinelo com antecedência, eu guardei, peguei gilete, fui desfazendo a palavra, peguei Nike e fui tentar escrever Kenner. Não deu muito certo. Mas, eu me lembro que um dia, Vitor, tudo isso é para te contar tudo isso é para você entender aonde nós vamos chegar. Eu consegui comprar um Kenner de alguém que estava desfazendo, vendeu, e eu comprei. E eu cheguei, limpei ele bonitinho para poder andar. Porque eu não tinha dinheiro para ir na Redley do Shopping Madureira para comprar. Então eu comprei de uma outra pessoa que estava se desfazendo, que o pai era muito abastado e comprava todo ano. E aí eu limpei ele, botei direitinho e saí na rua para andar. Lá na minha rua tinha uns caras muito maus, opressores. Assim que eu saí, eles falaram assim, que chinelo é esse aí, cara? Eu falei, pô, é Kenner, deixa eu ver. Falei, caramba, lascou-se agora. Eles pegaram o tênis, o chinelo, reviraram, olharam do outro lado. E pra gente saber se o chinelo é original ou não, tinha uma etiqueta, Vitor. Escrito Kenner dos dois lados, e se puxasse um pouquinho, tinha um Rzinho de registrado. Eles pegaram, olharam aquilo ali e falaram, realmente é original. Naquele dia eu tirei onda. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que até um chinelo tem selo de originalidade. Imagine você, que foi feito das mãos de Deus. Então, a partir disso, Vitor, eu quero desenvolver algumas coisas muito rápido nessa noite. Amém? Quantos estão me entendendo até aqui? Diga amém. Primeiro, nós não somos acidente do acaso. Há um propósito em nossas vidas. Você não é um acidente. O seu pai e a sua mãe não saíram uma noite e a sua mãe engravidou sem ela querer, não. Há um propósito. Há um propósito para você na sua vida. Você não foi feito por acidente. Você foi feito pela imaginação, pela ideia de Deus. Deus idealizou você. E quando você nasceu, para provar que você é fruto dele, ele colocou dentro de você um DNA que está escrito o nome dele, para provar que você é original. De vez em quando eu vou em alguns lugares, alguém fala assim, tu é parente do fulano de tal, porque eu pareço sempre com alguém. Eu fico com medo desse negócio. Alguém pode me confundir com alguém. Eu falo, não sou fruto, não conheço. Presta atenção no que eu vou te dizer. Pode haver pessoas parecidas com você. Podem ter o mesmo cabelo, a mesma cor de pele. Aleluia. Pode até andar igual a você. Só que você é uma forma que é exclusiva de Deus. Aleluia. Existem umas marcas internacionais muito famosas que você paga muito caro para o dono da marca fazer algo exclusivo só teu. E ele tem que assinar um termo de exclusividade. Quer dizer, aquela criação não será feita para ninguém. Você, irmão, você, irmã, você jovem, flamenguista, botafoguense, vascaíno, americano, brasileiro, você servo do Senhor Jesus, tem uma exclusividade. Pode até pessoas parecidas com você, mas você é único. Você é único porque você é fruto da ideia de Deus. Deus, quando te criou, não falou. Ele colocou a mão. E a Bíblia fala sobre isso, Vitor. Jeremias, capítulo 1, versículo 5 diz: antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta às nações. Lá no ventre da sua mãe,
Deus já havia te escolhido para uma obra. Deus já tinha te separado para algo importante. O que é, pastor? Ser profeta às nações. Ser profeta aonde você chega. Pastor, qual é o ofício de um profeta? O ofício de um profeta é chegar numa terra e assim diz o Senhor, e ir embora. Deus não nos chamou para negociar a palavra dele. Deus não te chamou para negociar com esse mundo, porque você foi separado como profeta às nações. Você tem uma missão, juventude. Projeto Renovo, você tem uma missão. Batista Casa de Paz, você tem uma missão. Nós temos uma missão nesses dias, é representar o reino de Deus e a sua majestade. Aplauda o Senhor. Tá bom, pastor. Todo mundo prega isso. Tu quer Bíblia? Salmo 30, 139, 15. Coloca para mim aí, profeta, do monitor. Salmo 139, 15. Os meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Ah, queridão. Tem muita gente que acha, sabe por que a igreja é contra o aborto? Sabe por que nós somos contra o aborto? Não é porque a nossa esperança não está em candidato. A nossa esperança não está em partido político. É porque Deus tem um plano até mesmo para quem foi fruto de um estupro. Você sabia disso? Que quando uma criança, quando um sêmen é injetado no útero de uma mulher, já há um propósito de Deus naquela vida. O salmista vai dizer, os meus ossos não eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido na profundeza da terra. Ah, meu irmão, há um poder sobre você, há uma promessa sobre a tua vida, há uma promessa sobre a tua casa. Você não é fruto do acaso, você não é qualquer um. Você foi designado a profeta às nações. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3 diz, todavia, quem ama a Deus, reconhecido por Deus. Em nós já há o amor de Deus. Por isso Deus nos ama, Deus nos conhece. O amor dele foi derramado na cruz. Quem nós éramos? Preste atenção, irmão, no que eu vou te dizer. Através do primeiro Adão, do primeiro homem, o pecado entrou no mundo. Mas através do segundo Adão, do segundo homem, o pecado ele foi expulso para dar acesso à graça de Deus. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos o amor de Deus em nós. E há uma diferença em tudo isso que eu estou falando, está em João 1,12. Coloca aí, meu filho, não está no esboço não, João 1,12. João 1,12 vai dizer, coloca aí, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Oh, racharabacantarabassubionarás. Você não é mais uma criatura, você não é qualquer um, você é aquele que recebeu o Filho de Deus, e por causa disso o amor dele está em você, e ele te conhece. Oh, aleluia! Gálatas 1,15 diz, todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado. Deus escolheu você no ventre da sua mãe. Deixa eu te dizer um negócio aqui. Sabe quem está falando com você? É alguém que devia estar morto agora. Sabe quem está falando com você? É alguém que já tinha o destino traçado pelas ideias dos homens. Eu sou filho de um bicheiro cheirador de cocaína.
Eu sou filho de uma doméstica que entornava da 1 a 51. O meu irmão, numa comunidade aqui perto, morreu com 18 anos, cheio de tiro na cara. Era o segundo na hierarquia no Morro da Serrinha. Quando as pessoas da rua me olhavam e viam que eu crescia no ambiente que eu cresci, eles diziam, vai mais um que vai virar maconheiro. Mais um que vai virar cheirador. Mais um que daqui a pouco vai subir na boca de fumo e botar uma pistola na cintura. Esse era o meu destino. E isso era o que eu desejava, porque o meio que eu frequentava, nós só desejávamos isso. Ah, meu irmão, mas um dia, alguém que foi chamado a profeta às nações, recebeu Jesus, eu não sei quando. E quando ele estava orando, ele lembrou de mim, ele falou, Senhor, eu tenho um amigo que ele vai se perder, mas ele não pode se perder, Senhor, porque ele também é servo teu, ele é precioso para ti. Um amigo chamado Jonathan, ele foi até mim e pregava Jesus todos os dias para mim. E sabe o que eu fazia? Valeu, negão, eu vou lá qualquer dia. Não, cara, vamos na igreja comigo. Valeu, meu irmão, a gente vai qualquer dia, deixa eu jogar meu futebol aqui. Um dia, irmão, de tanto ele insistia, que o cara era chato. Crente tem que ser chato, irmão. Se você quer levar o seu amigo para o céu, você tem que ser chato. Sabe por quê? Quando nós éramos do mundo, que nós queríamos sair, lembra disso, Vitor? Quando queria ir para Via Show, quando existia a Via Show, às vezes você não queria ir, mas e o Jorginho? Ia, é verdade. Ia, quem você queria ficar em casa naquele dia e viu um amigo, Vitor, pô, vambora, cara, vai ser maneiro hoje, pô, vai ter lamberóbica, e tu era metido a dançar lamberóbica, eu vou falar pra ninguém, não. Vambora, Vitor, aí tu arrepiava o cabelinho, passava alisante, seu cabelo não ajudou, né? Arrepiava o cabelo e ia com camisetinha, andando na prancha, chega. Aí você não queria ir, mas o amigo ficava, vambora, vambora. E ele te ganhava na insistência. Nós hoje queremos ganhar nossos amigos para Jesus e no primeiro não a gente desiste. Ué? Oh. Isaac está cavando. Quando saiu algo, alguém falou, o poço é meu, ele parou de cavar, Vitor? Ele foi cavar de novo. Sabe como você vai ganhar os seus amigos para Jesus? Você vai ter que ser considerado chato. Caramba, vem João, cara. João é chato, cara. Meu Deus do céu, mano. Eu vou na igreja só para ele parar de me encher a paciência. Aí, meu irmão, aí quando chega a esse nível... E eu falei pro Jonathan assim, Jonathan, quando é que é esse negócio aí que você quer que eu vá? É o quê? Célula? É o quê? Tá, quando é que é? Quinta-feira? Beleza, quinta-feira eu vou contigo. Só que a gente esquece. Eu falei aquilo para despistar ele, de chavar. Irmãos, eu estou usando linguagem que é da minha época de jovem, tá? Então, não se assuste, o Dito deve falar muito assim. Se hoje eu vou mirar em você, igual tu mirou em mim. E aí, irmãos, estou jogando aquele futebol na rua gostoso. 10 ou 2, tinha 2 times lá de fora. Ou 10 ou 2, ou empate sai os 2 times. O futebol está comendo na Rua Alice. A Rua Alice era uma rua muito boa para futebol, que a gente tinha baliza, tinha rede, tinha colete, o futebol ia até tarde da noite. E daquele dia o futebol acabou cedo. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. O futebol acabou cedo. A gente não entendeu nada, furaram a bola, sei lá o que aconteceu, recolheram a baliza, a gente ficou, eu fiquei sentado na calçada, jogado assim, sem camisa, sem eira, sem beira. Aí daqui a pouco eu tô vendo aquele negão de amarelo descendo na rua, eu falei, eu marquei com o Jonathan, cara. Irmãos, eu saí correndo, na minha época tinha fliperama, tinha uma garagem de uma moça chamada Eliane, ela tinha fliperama, tinha Super Nintendo, Nintendo 60, a gente pagava para jogar. Meu irmão, eu saí correndo, me escondi atrás da máquina do Street Fight, fiquei assim, ó.
E o Jonathan passou. Quando ele passou, eu falei, ai, vai. Daqui a pouco me sai a Eliane de dentro da casa dela. E ela me olha. E ela fala assim para mim, o que é que tu tá fazendo aqui? Eu falei, pô, não, Eliane, sabe o que é? É que o Jonathan, filho do Vitão, tá me chamando para ir para a igreja, mas eu não quero ir não. Falei que ia, mas pô, não tô afim não. Ela falou assim para mim, Marcos Paulo, só vocês que me chamam de Marcos Paulo, tá lá, o pessoal de Caxias continua sendo Marcos Gonçalves, tá bom? É exclusivo, eu abri esse precedente pro irmão Vitor, tá bom? Marcos Paulo, vai, porque se ele está te chamando para a igreja, ele está te chamando para um lugar bom. Aí eu fiz assim, ó, eu olhei para a cara dela. A Eliane estava falando para mim ir para a igreja. Pergunta para mim quem é Eliane. Fala, quem é Eliane, pastor? Eliane é uma mulher que todo dia da criança, ela fica de fralda e de chupeta na rua e de chuquinha. Ela recebe uma entidade e ela fica... Ela recebe uma entidade chamada Herê. Todo dia das crianças. Quando ela falou aquilo, vai para a igreja, eu olhei para ela assim, eu falei, pô, a Eliane, mandando eu ir para a igreja, aí você tem que desconfiar, alguma coisa está acontecendo. Ela falou, vai meu filho. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Mas eu saí olhando para trás, a Eliane, dei 2 passos, a Eliane? Não. Ele estava me chamando. Eu falei, Jonathan, eu estava ali jogando um fliperama, ainda menti. Aguenta aí que eu vou tomar um banho rapidinho, a gente vai. Fui em casa, tomei... Mas na minha cabeça estava, a Eliane? Tomei banho, me arrumei, daquele jeito, estilo Rua Alice, e fui para a célula com ele. Quando eu chego na célula, na casa do pastor Gabriel, que hoje é pastor, subo a Rua Alice, desço a Rua Tiúba, a casa dele é bem de esquina. Aí está o Gabriel, que eu já conhecia, está o Serginho do futebol, está o Camaleão do futebol, está o Anderson Rato da Rua da Lopo Diniz. Eu falei, pô, só está a galera que eu conheço. Será que só eu estou fora do movimento? Irmãos, eu cheguei naquele lugar, eu assisti a célula. Preste atenção no que eu vou te dizer. A célula não era qualquer célula. Não era negocinho para bater papo. O negócio era Vera. O negócio era Vera. Era pregar a Vera, meu irmão. Era ser crente raiz. Era jovens cheios do Espírito Santo que eram líderes de célula. E estavam pregando. Esses jovens que estavam pregando na célula, eles estudavam num colégio de Vicente Carvalho chamado ISA. Tem lá até hoje. Não sei se mudou de nome. Mas está lá a estrutura dele até hoje. Sabe o que esses jovens faziam na hora do intervalo? Em vez de jogar bola, eles iam para uma sala orar. Eles aproveitavam a hora do intervalo para fazer culto de oração. Para você ver o tamanho da intimidade, da curiosidade que aqueles jovens tinham diante de Deus. Quando eu cheguei, irmãos, o negócio estava Vera. O negócio estava sério. Era xaramalá para lá, xarabacanta para cá. Tinha o Jefferson marchando. Conhece o Jefferson? O Jefferson cheio do poder de Deus, pregando. E daqui a pouco alguém fala de Jesus, eu começo a chorar. Porque, irmão, não é você que convence ninguém. Flamenguista, ele é flamenguista, mas está pegando. Não é a gente que convence ninguém, irmãos, é o Espírito Santo. Sabe, a gente às vezes acha que nós vamos ganhar pessoas para Deus, porque nós temos uma fala maneira, porque nós temos um tênis descolado, não somos nós, não tem nada a ver com nós, tem tudo a ver com Ele, vocês cantam isso aqui todos os dias. Não é nosso poder, o poder é dEle. E quando eu cheguei lá, irmãos, uma estrutura simples, tranquila, com a palavra reta e direta. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Alguém aqui quer aceitar Jesus? Eu falei, eu quero. Eu quero aceitar Jesus. Aquela rapaziada me abraçou, começou a orar pela minha vida a partir daquele dia. A minha vida mudou, irmãos. A minha vida começou a ser diferente. Eu comecei a ter perspectiva de vida.
Sabe o que estava acontecendo naquele dia? Estava sendo quebrado uma maldição sobre a minha casa. Está sendo quebrada uma maldição sobre a minha família. As pessoas diziam, vai morrer na boca, não vai dar para nada. Eis que eu estou aqui para te dizer que quando Jesus entra, a gente dá para alguma coisa. Aplauda o Senhor. Cara cheio de cacuete, cheio de gíria. Saí daquela reunião impactado. Eu falei, o que está acontecendo comigo? Nem a maconha faz isso. No sábado, Marco, vamos na macrocelva. Sabe o que é macrocelva, cara? Irmão, presta atenção. O nosso erro é querer usar o linguajar que a gente tem aqui dentro com a rapaziada que a gente está evangelizando. Às vezes eles não vão entender nada. Você tem que ser o mais simples e o mais direto possível. Cara, sábado vai ter um culto lá na igreja. Fried. Às vezes o cara não sabe nem inglês. Fala em português mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não sei não. É um nome que eles botam lá. O Vitor lá, sei lá. Ele dá aula de inglês, ele botou um nome lá. Vamos embora. Vamos lá. Eu cheguei no culto, irmão. Quando eu cheguei naquele culto, já tinha uma juventude que estava orando e clamando, e eu não sabia, atrás do prédio da igreja. E sabe qual é a oração deles? Deus, que a tua palavra hoje vá como um martelo. Que a tua palavra esmiuça a penha. Entra com providência nesse lugar, Senhor, salva as almas desse lugar. Diabo do inferno, pega teus demônios e vai embora. Essas vidas que aqui estão é do Senhor Jesus. Principado, potestade, eu te dou. Eu não sabia que isso, eu vim saber disso depois. Enquanto o culto estava rolando, tinha uma galera que estava em adoração lá atrás. Em intercessão, em adoração, em ativação. Irmãos, a palavra foi pregada naquele sábado. Eu me alimentei, eu voltei no domingo. No domingo à noite eu cheguei, a igreja estava abarrotada de gente. Eu sentei lá atrás. E naquele dia, o pastor daquela igreja estava pregando. E eu me lembro, Vitor, até hoje a mensagem daquele dia. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Foi a mensagem dele naquele dia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Naquele dia ele pregou sobre esse texto e ele falou no final: quantos aqui querem receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Vem pra frente. Aí eu falei assim, mas eu já fiz isso. Não, vai de novo, vamos embora. Irmãos, eu cheguei naquele dia na frente. O pastor Gideão da Silva colocou a mão sobre a minha cabeça e disse: a partir de agora, toda maldição hereditária da primeira, da segunda, da terceira e da quarta geração está quebrada. Você agora é livre. Você agora é filho de Deus. Minha vida mudou. Tem muita coisa até chegar aqui, mas uma coisa eu posso te dizer: desde aquele dia em diante, a minha perspectiva mudou. Para quem era candidato a segurar um fuzil no Morro do Juramento, hoje é casado, tem filhos, tem casa própria, tem carro, tem 2 graduações, tem um curso técnico, trabalha e é bem remunerado. Quem é que faz isso? Aquele que me criou e que me formou e que já tinha me separado no ventre da minha mãe. De repente alguns entraram com essa perspectiva familiar igual eu tinha. De repente você entrou aqui sem saber como será o teu futuro, a tua vida. Está um conflito muito grande hoje. De repente você entrou aqui brigando, lutando contra o pecado. Eu não posso ceder. Mas eu quero te dizer hoje, o Espírito que tudo conhece, o Espírito que tudo formou, o Deus que nos fez, Ele se encontra presente aqui nessa noite. E Ele quer te ajudar, juventude. Ele quer segurar na tua mão. Isaías fala: eis que eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Ele quer te ajudar. Ei, você não vai encontrar ajuda na maconha. Você não vai encontrar ajuda na cocaína.
Você não vai encontrar ajuda no êxtase. Você não vai encontrar ajuda no funk. Você não vai encontrar ajuda no pagode, nas mulheres, nos homens da vida, não. Você vai encontrar vida, e vida com abundância em Jesus. Quantos estão comigo? Diga amém. Preste atenção, Vitor, já vou encerrar. Nós temos a impressão digital de Deus, irmãos. Temos em nós a sua glória. Coloca para mim o Salmo 8. Salmo de número 8, versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. E o versículo 5 diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem para que visites, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Sabe o que o salmista está falando? Eu olho para os céus, e eu vejo as estrelas, e eu vejo as nuvens, e eu vejo como grandioso é essas coisas, e eu me lembro que Ele também me formou. O versículo 5 vai dizer: e me fizeste um pouco menor do que os anjos, porém o coroaste de glória. Deus, quando te fez, irmão, Ele te coroou de glória. Você, Rachabacantarabá, é a coroa da glória de Deus. Se tivesse uma exposição de arte agora, você estaria lá exposto como a obra mais cara daquela exposição. Por quê? Porque quem te fez sabe o valor que você tem. Aleluia. Aleluia. Vitor, preste atenção. A glória de Deus é o DNA de Deus na sua obra particular. A glória dele é o nosso DNA. Por isso, irmãos, nós precisamos, nessa noite, entender algumas coisas. Terceiro, quando nós fomos criados para governar. Essa mensagem aqui original, ela tem o tema DNA de governo. Por isso que nós lemos Gênesis 1:6, porque nós fomos feitos para governar. Gênesis 1:28 diz: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai-vos, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Ah, meu irmão, Deus disse dominai. Na minha versão está dominai. Você foi feito não para ser influenciado por boca amarela, boca preta. Você não foi feito para ser influenciado por jogador de futebol. Deus, quando te criou, Ele te criou para você formar outras pessoas. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você não é influenciado por ninguém. Deus te chamou para ser influenciador, cara. Deus te chamou para influenciar a tua casa. Deus te chamou para influenciar o teu bairro. Deus te chamou para influenciar uma juventude que está perdida. Pastor, isso é muito fácil para te falar, né? Não. Você acha que depois que eu aceitei Jesus, as coisas da minha casa melhoraram? Quando eu saí do culto poderoso, minha casa continuava a mesma. Mas todos os dias eu tinha um líder como o Vitor, que dizia: você é obra de Deus. Você foi feito para governar. Você não é qualquer pessoa. Sabe, irmãos, até para quem nasceu no pé do morro do juramento, uma hora essa mensagem tem que entrar. E ela entrou. E a primeira coisa que eu fiz foi: a minha casa não pode ficar de fora da arca da salvação. Eu recebi Jesus, irmãos, em julho de 2001. Alguns não eram nem nascidos aqui. Em 2002, a minha mãe desceu as águas. Aí você pode falar: mas quem era a sua mãe? É uma outra história. Mas deixa eu te dizer um negócio. Muitas das vezes, quando eu acordava para sábado de manhã jogar bola, eu passava no meio da sala, por cima de dois corpos. Um era da minha mãe, o outro não conseguia identificar quem era. Porque ela trocava de parceiro todo final de semana. A minha mãe vivia na prostituição. E eu saía. Hoje, de julho de 2002 para cá,
ela recebeu Jesus, abandonou a cerveja, abandonou a droga, abandonou o pecado, e hoje é uma serva do Senhor, com 74 anos, ela serve como diaconisa na igreja que eu sou pastor. Pastor, o senhor nasceu na igreja? Não, eu nasci no lar igual o teu. Eu nasci no lar igual o teu, e hoje eu fico bronqueado, posso falar assim? Fico bronqueado com crente que nasceu na igreja e quer se desviar. Eu fico bronqueado com esses crentes. Ah, irmãos, aleluia. Eu vou falar. Posso falar? Eu fico bronqueado com a rapaziada que tem toda a oportunidade no mundo de ser um bom profissional, de ganhar dinheiro no futuro, de ter uma família equilibrada, mas por picuinha tem tudo e acha que não tem nada. Eu não tinha nada e eu queria ter o que as outras pessoas tinham. E para ter o que as outras pessoas tinham, muitos amigos meus entraram para a boca de fumo e foram roubar, foram plantar na boca e morreram. Hoje, eu e o Vitor, aonde nós moramos, nós não somos estatísticas, nós somos modelos a ser seguidos. E você hoje tem toda a oportunidade do mundo. Nasceu na igreja, tem pai crente. Eu vou me desviar. Vai, deixa o capeta pegar na tua mão para tu ver o que vai acontecer. Deixa ele cirandar. Pedro, acabei de rogar o pai agora pela tua vida. Porque o diabo quer cirandar, sabe o que quer cirandar? Quer brincar. O diabo quer te fazer de cavalo, Pedro. Mas eu roguei o pai que isso não aconteça. Você hoje, presta atenção, que dia é hoje? 24 dias? Hoje é o dia que vai mudar a tua história. Não é papo de pregador, você de repente nunca mais vai me ver na vida. Mas hoje é o dia que vai mudar a tua história, a tua família, cara. Você tem que pegar essa palavra, guardar no teu coração e aplicar ela. Estou terminando, Vitor. De fato, já falei 3 vezes que estou terminando. É que lá na igreja fala, pastor, você sempre fala 5, eu já falei 3 só. E quando eu falo a terceira, que ainda falta 1 hora. E a irmã lá atrás falou, misericórdia. Eu ouvi, tá, irmã? Deus também ouviu. Se eu ouvir aqui, Deus ouviu, tá? Eu sei que foi você aí de Flamengo, tá? Tá de implicância comigo. Ah, meu Deus. Eu tô aqui, cara, mas eu tô orando para que essa palavra entre no teu coração. Eu não vim aqui pregar qualquer mensagem, não, irmão. Eu vim aqui pregar uma história que pode, uma palavra que vai mudar a tua vida. Assim como mudou a minha vida, pode mudar a tua vida hoje também. Preste atenção. Tudo isso que eu falei para você foi perdido na queda do homem. Quando Adão pecou. Tudo isso que eu falei, que você é o DNA da glória de Deus, que a glória é o DNA de Deus em você, que você é a obra-prima dele. Tudo isso se perdeu quando Adão desejou e comeu do fruto. Presta atenção no negócio que eu vou te falar. Eu sempre falo isso lá na igreja. As mulheres, elas caem pelo que elas ouvem. Por isso tu vê muita gente feia com mulher bonita. Já viu homem feio andando de mão dada no shopping com mulher bonita? Já viu? Olharam para um rapaz ali atrás. Ó. Tua namorada deve ser bonita, né, cara? Enfim. A mulher cai pelo que ela ouve. O homem cai pelo que ele vê. Eva caiu porque ela foi seduzida por palavras que ela queria ouvir. Preste atenção no que eu vou te falar. Quando você for no culto, não peça para Deus, Senhor, fala comigo aquilo que eu quero ouvir. Porque no meio do culto, você também pode ouvir a voz do diabo. Que isso, pastor? Você acha que você está dentro da igreja? Que o diabo também não está no nosso meio? Ele é homicida desde o princípio. Ele conhece a Bíblia mais do que eu e o Vitor junto. Aliás, o Vitor sabe até mais de Bíblia do que eu. Ele até me dá aula nisso. Mas num tempo de muitas vozes estranhas, discernir a voz de Deus é saúde para o seu povo.
Esses dias são muitas vozes que vão tentar confundir. Eu vou repetir. Nesses dias tem muitas vozes parecidas com a de Deus. Mas a voz de Deus, ela não confunde ninguém. Eva ouviu uma voz e ela não filtrou o que ela ouviu. Então ela cai. Quando ela cai, ela também leva o fruto para o homem. O homem cai pelo que ele vê. Adão nem teve a hombridade de questionar o que era aquilo. Que fruto é esse? Eu nunca vi no cesto aqui em casa. A gente tem que aprender a questionar algumas coisas que não vêm de Deus. Um evangelho de facilidade não vem de Deus. Uma vida fácil não vem de Deus. Eu posso te contar um negócio muito rápido? Ontem eu fui no shopping com a minha esposa só para comprar uma bolsa. Eu estou para comprar uma bolsa já tem muito tempo. E eu sou meio chato com algumas coisas. Rodei e não achei a bolsa. Falei, Carla, segura aí numa loja lá que eu não vou falar o nome, para não fazer propaganda, que eu vou no banheiro rapidinho. Fui no banheiro. Quando eu saio, tem um iPhone, irmão, me esperando, do lado de fora do banheiro. Falei, ô glória, cara bacana, iPhone 12. Eu olhei para ele, ele me olhou. Alguém falaria, é de Deus. Eu fui, peguei o telefone. Apertei o visorzinho, vi a foto. Não era a minha foto. Alguma coisa atrás de mim falou assim, bota no modo avião. Eu baixei, cara. Bota no modo avião. Eu falei, para trás de mim, Satanás. Isso não é meu. Peguei o telefone e saí. Botei no bolso. Carla, achei um iPhone. Que isso? Eu mostrei para ela e tal. Daqui a pouco o telefone toca. Eu, alô? Amigo, esse telefone eu perdi no banheiro. Por favor, o senhor ainda está no shopping. Eu falei, eu quero R$2.000 para te entregar. É brincadeira. Eu falei, irmão, estou na loja aqui, pode aparecer. Qual é a blusa que o senhor tá? Eu vou aparecer na porta agora. Quando o cara me viu, meu Deus! Falei, toma. Ele, cara, ainda estou pagando. Eu falei, eu imagino. Eu olhei a cara dele, perdão, eu falei, imagino, toma. A gente julga as pessoas pelo... Aí eu entreguei, ele saiu feliz da vida. E uma voz dentro de mim falou assim, yes. E o diabo, eu tenho raiva de você. Preste atenção, fazer o certo, fazer o que é correto, não é porque eu sou crente, é porque é o DNA que vem dele. Deus está falando com pessoas aqui dentro. Deus está falando com pessoas aqui dentro. Ei, para de colocar a mão naquilo que não é teu. Para de colocar a mão naquilo que Deus falou para você ainda não fazer. Você ainda está andando e você já quer correr. Deus está falando com pessoas aqui dentro. Tem coisas que ainda não está no teu nível de pegar. Você não chegou no nível para ter. E você está querendo coisas que Deus não vai te dar. Porque ainda não é para você. Deixa eu fechar o Wi-Fi aqui agora da revelação e voltar aqui para a palavra. Então o homem caiu, Vitor, e pecou. Vou terminar, tá? Quarta vez. O homem caiu e perdeu tudo isso que eu falei para você. Só que aí, através de Jesus, essas coisas foram resgatadas. E cravando-a na cruz, havia uma cédula contrária a mim e a tua vida, que estava escrito assim, devedor, pecador. Tinha uma cédula, uma nota promissória, um boleto, na mão do miliciano do inferno, que dizia assim, você deve.
Só que a Bíblia fala que Jesus, na cruz do Calvário, pegou a cédula, pegou a dívida, pegou o boleto que era contrário, pegou a acusação que era contrária a nós, e cravando-a na cruz, pagou a nossa dívida, apagou os nossos pecados. E agora, toda palavra de acusação contra nós está no mar do esquecimento, está lançado para trás de nós. Não, essa rua não nos pertence mais, porque agora, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez. Tudo se renovou. E aí, irmãos, nós chegamos em Jesus. E o que a Bíblia fala que em Jesus nós somos? Primeiro, abençoados. Efésios 1:3 diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado. Você entrou aqui, você já é abençoado. Por quê? Por causa de Cristo, nas regiões celestiais, que já te abençoou. Então agora, além de ter o DNA de Deus, eu sou abençoado por Jesus. Sim. Segundo, você foi eleito, escolhido. Efésios 1:4 diz: como também nos elegeu, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele já tinha te escolhido. Ele já te escolheu. Não foi você que escolheu a ele. Nós temos uma péssima mania, pelo menos eu tenho. Quem quer receber Jesus aqui como Senhor e Salvador? Não somos nós que vamos receber, é Ele que nos recebeu. Só que isso precisa a gente tem que ter uma atitude diante dos homens e confessá-lo diante dos homens e diante do Pai, que Ele é Senhor. Então, além de ter o DNA, Vitor, eu sou abençoado, eu fui eleito. 1 Pedro 1,14 diz que eu sou santo. Filhinhos, obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, mas, como santo, aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Já está num nível diferente, já não é mais para qualquer um. Quem entra nesse nível de Pedro aqui, já não é mais somente só filho, já entendeu que é santo também. A Bíblia fala assim: se a gente quer ver o Senhor, a gente precisa se santificar. Sede santos, porque eu sou santo. Então, irmãos, para ter intimidade com Deus, precisa ser santo. Precisa ser santo não só na igreja, que a gente tem a mania de ser santo só aqui. Sabia que a gente tem roupa de crente? Só boto... Hoje tem um culto jovem, então eu vou com aquela roupa de crente. Mas na escola, na faculdade, vai com o corpo todo à mostra. Eu não vim aqui passar a mão na tua cabeça hoje, não. Pai, não passa a mão na cabeça do filho. Pai, mostra a realidade. Eu já deixei de ser pastor paparicador há muitos anos, irmãos. Deixa eu te dizer um negócio. Você nunca mais, de repente, pode me ver aqui. O Vitor nunca mais vai me pregar, vai me chamar para pregar aqui. Eu vou até entender ele. Que eu entendo. Eu já deixei de ser pastor paparicador há muito tempo. Eu sou pai que dá destino hoje. Eu sou pastor que dá destino. Pastor paparicador tem um monte aí fora. Mas pastor que confronta e te mostra a realidade estão poucos. Então, se você tem um pastor que te confronta e te mostra a realidade, honra o teu pastor, honra a tua liderança, honra os teus líderes, porque esses estão em extinção aí fora. A maioria só quer aquilo que você pode dar. Então, sede santos. Porque eu tenho um DNA e por causa de Jesus, eu sou luz. Mateus 5,16 diz assim: assim
resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Como a gente quer ser diferente se a gente imita tudo que o mundo faz? Tudo que o mundo faz, a gente faz. Outro dia, lançaram um hit aí, chiclete, que eles dizem. Tal do cabaré. Quem já ouviu? Diga, ouvi. Pode dizer, irmão, eu também já ouvi. Onde eu passo, toca na rua. Será que é só lá em Caxias que toca essa música? Aqui toca também? Quem já ouviu essa música? Diga, eu já ouvi, pastor. Pode ficar com medo não, irmão. Eu sei que você não parou para ouvir, botou no fone e ficou, tem cabaré na mãe. Não. Eu sei que tu não fez isso. Mas tu passou na rua e ouviu. Ué? Quem fica no TikTok o dia todo, já ouviu algum rios. Fizeram uma música dessa, versão crente. Tem culto essa noite. Irmão. Vai ter culto jovem essa noite. Não. Vitor, não. Está repreendido. Não. Vocês são luz, cara. Sabe o que eu oro, Vitor? Que essa juventude que aqui está, Deus comece a dar revelações. Que Deus comece a te dar revelações. Você na sua casa dormindo, Ele te acorde e te dê um texto e você comece a ter pregações. Aleluia. Que você comece a ter canções vindas do coração de Deus. Glória a Deus. Que você não precisa mais ouvir os americanos para se inspirar. Que você corra para as Escrituras e você comece a compor músicas que vão tocar o coração de Deus. A minha oração é que você não viva uma aparência, mas que você viva uma essência. Eu vou repetir, a minha oração não é que você viva uma aparência, mas é que você viva uma essência em Deus, porque a essência é Ele. Tem uma música do David Keelan que diz, quando a música esmurece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. O verso é, estou voltando à essência da adoração, mas a essência és tu. Irmão, está na hora da gente voltar à essência. Está na hora da gente voltar num lugar simples. Está na hora da gente voltar a um jardim de adoração. Sabe, um jardim secreto da adoração. Está na hora da gente começar a ter intimidade com Deus longe do pastor. Está na hora da gente começar a ter intimidade com Deus longe do coleguinha. Está na hora de você começar a ter revelações diretas de Deus. Chega de você ter que ver YouTube. Chega de você ter que ver podcast de alguém, não. Deus vai começar a te dar o que Ele tem dado para outras pessoas também. Sabe, a gente às vezes fica olhando pessoas que a gente gosta e a gente fica, Senhor, me dá o que aquele homem tem, não. Deus vai te dar coisa nova, porque Ele é uma fonte inesgotável de inspiração. Ai, meu Deus, Ele vai pegar você essa noite, Ele vai te encher, Ele vai te dar revelações, Ele vai te dar visões, e os vossos jovens sonharão, vossos velhos profetizarão. Fique de pé, por favor. Ambiente de glória. Oh, aleluia. Vem aqui o pessoal comigo aqui. Nós vamos cantar uma música aqui, eu sei que as meninas, eu vou tentar ajudar elas. Mas é uma música que fala daquilo que nós temos que viver em Deus. Eu não sei você, mas está na hora de mudar a história da nossa vida. Está na hora da gente mudar a história da nossa casa. Está na hora de a gente sair da estatística da nossa rua para se tornar uma referência. Nós precisamos entender que nós não somos fruto do acaso. Eu não nasci por acidente. A minha mãe não me teve porque não tem um plano. Oh, aleluia.
Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Abre o corredor, isso. Vem. Você que está mais para cá, junta para cá, deixa o irmão adorar. Isso, abra para cá, abra isso. Fecha o corredor, irmãos. Vamos fazer uma única igreja só. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Feche seus olhos. Pode apagar a luz. Isso, vamos tornar um ambiente. Que se levante os Asafes, que se levante os tangedores, os missionários, as missionárias, que se levante os apóstolos, que se levante os pastores segundo o coração de Deus. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da Segura. Pastor Vitor. Deus está me mostrando uma bandeira de uma nação. É o Reino Unido, cara. Ele vai enviar alguém daqui para o Reino Unido. Ele está levantando hoje um apóstolo aqui. Um missionário, uma missionária. E vocês vão à Europa. Hoje é dia de dons e talentos serem mostrados aqui. Hoje é dia de nações serem reveladas. Porque Ele não está nos enchendo para a gente ficar no Engenho da Rainha, ficar em Caxias. Ele não está nos enchendo para ficar no Rio de Janeiro. Ai, Ele está nos chamando para a gente ir às nações, cara. Ele está nos chamando para impactar vidas. Sabe? Ele está nos preparando. A gente está num tempo de aljava. Deus está me mostrando que a gente está num tempo de aljava. E o tempo da aljava é o tempo do esconderijo, do ninguém vê. Ninguém vê, mano, o tempo da aljava. Alguém diz assim: o ministério dele emborcou. Ele está escondido no meio de um departamento. Mas o tempo da aljava é tempo de comunhão com outras flechas. Aleluia! E um tempo de aprendizado. Escuta o que eu vou te dizer. Uma palavra profética sobre a tua vida. Cada flecha, ela tem um objetivo. A sua flecha é diferente da minha. Tem flechas que é para distâncias longas. Outras é para curta. Tem flecha que é para estourar o alvo. Tem flecha que é só para marcar território. Nós estamos no tempo da aljava. Aljava é o tempo de tratamento. O arco é o tempo do envio. Mas tem um mistério nisso. Quem é que está segurando o arco? É o Pai das Nações. Escuta o que eu vou te falar. Grava esse dia. Pode me cobrar. Pode até me apedrejar. Está chegando o tempo. Quem está tirando aqui, ó, os filhos que estão no tempo das... Ó. Não é emocionalismo. A gente não está brincando com o sentimento de ninguém. Quando ele tira da aljava, é porque ele já sabe para onde tem que ir. Deus está tirando algumas flechas da aljava. Flechas são filhos. Vocês conseguem entender isso? Flechas são filhos que ele vai lançar. Ele vai lançar. E chegou o tempo para uns
que já está na mão do arqueiro. E ele vai lançar. Outros estão ainda em tratamento. Ele está cuidando. Sabe por quê? Porque ele tem pressa. Ele tem pressa. Escuta, eu vou falar essa, eu vou entregar. Para uns, ele está chamando para o complexo. Para outros, para o Mato Grosso. Para outros, ele está chamando para o exterior. E hoje é o dia que o Senhor me trouxe aqui para te dizer que você não é qualquer um, cara. Menina, você não é qualquer uma. Você é alguém que tem um DNA de Deus. Ele está te chamando para manifestar o governo dele. Manifestar o governo dele e do reino dos céus. É chegada o governo de Deus na terra. Hoje, Deus está tirando a língua portuguesa de uns aqui. Não se assuste se pessoas aqui começarem a falar línguas estrangeiras sem fazer curso. Sem fazer curso. Porque é o tempo do envio. É o tempo do envio. Ei, Deus nunca contou com fraco. Deus sempre contou com filhos que se levantem para fazer a sua obra. Receba nessa noite. Receba. Eu vim te entregar aquilo que Deus me deu. Deus me deu fogo. Deus me deu fogo. Fogo. Receba. Receba.